Aleluia! Bem-vindos, amada igreja. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cultuar ao Senhor, amém? Cultuar ao Senhor, render a Ele o nosso coração, o nosso amor, a nossa gratidão, oferecer a Ele o nosso perfeito louvor, o melhor para Ele, por Ele. Aleluia. Nós te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos, Deus. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nada vai nos distrair, nos impedir de Te adorar e de render o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita
coração com relação às pessoas, com relação às nações da terra, com relação à minha vida. O que o Senhor vê quando olha para mim? O que o Senhor vê quando me vê? O que o Senhor vê quando olha as pessoas, as nações da terra? O que o Senhor vê? Eu quero me relacionar tão de perto com o Senhor, que eu quero conhecer o teu coração. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia! Glória a Deus, que essa seja a nossa oração. Queremos conhecer o teu coração, ó Deus. Aleluia! Somos filhos de Deus, em uma só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó. Elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se fecham em nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam
aprender uma nova canção essa noite. Ela diz o seguinte: que haverá um dia que o céu se abrirá, haverá um dia que ele descerá, o céu se rasgará, mas até lá nós cantaremos, até lá nós proclamaremos as suas verdades e as suas promessas. Haverá um dia que a terra se abalará, haverá um dia que o noivo se casará, até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades e suas promessas. O que nós temos aprendido? A declarar a palavra do Senhor, a profetizar, até que Jesus venha. Nós não pararemos de clamar, nós não pararemos de declarar a palavra, nós não pararemos de profetizar, até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós temos clamado ao Senhor, nós temos clamado. Quantos têm clamado pela Ucrânia aqui para que haja paz? Nós não pararemos de clamar, nós não paramos de clamar, nós não retrocedemos, nós nos movemos, nós somos um povo que avança, nós batemos a porta até que a porta se abra, nós clamamos até que a resposta venha, nós pedimos até que a gente receba. O Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isso que nós estamos fazendo. Então você vai aprender essa canção e cantar, declarando: nós não pararemos de clamar. Nós estamos batendo a porta, nós estamos batendo a porta, nós estamos batendo a porta até que tu venhas para a tua justiça. Amém? Quantos aqui estão batendo a porta? Batendo sem parar. Não é batendo hoje, voltando semana que vem, não. É sem parar. Batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta. Nós clamamos, nós oramos, nós buscamos com intensidade. Amém? Aleluia. Haverá um dia que ele descerá, haverá um dia que o céu se rasgará, até lá cantarei, até lá proclamarei as suas verdades, as suas promessas.
porta. Estamos enchendo as taças com as nossas declarações, com as nossas adorações. Estamos enchendo as taças até que tu venhas com a tua justiça, ó Deus. Estamos batendo a porta. Quem governa é o Senhor. Quem governa é o Senhor. Oh, venha, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. E nós batemos, 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 batemos. Nós buscamos, nós não paramos, nós não retrocedemos. Nós não somos os que retrocedem, mas nós avançamos, nós nos movemos em fé. Por que nós batemos? Porque os nossos olhos não estão nessa terra. Nossos olhos não estão no que está acontecendo nas notícias. Nossos olhos estão em Jesus. Nossos olhos estão em Jesus. Nossos olhos estão nele. Nós sabemos que Ele pode transformar e mudar toda e qualquer circunstância através das nossas orações, através de nós. Nós batemos a porta, Pai. Nós clamamos para que o teu reino venha. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, igreja. O Senhor é bom todo o tempo, amém? Seu Deus é bom? Nosso Deus é bom? Amém? Caráter dele é de ser bom. Aleluia. Queria falar para você um pouquinho das nossas atividades aqui na igreja. Temos a nossa escola, Fire Essencial, que é a nossa escola de doutrinas básicas. Todo guerreiro tem que estar aprovado, tem que estar treinado. E nós temos as nossas verdades bíblicas, né? O nosso fundamento bíblico. Então, se você ainda não fez a escola essencial, antiga, né? Reinar em Vida, você está sendo convidado a entrar ali no app da igreja e fazer a sua inscrição em Doutrinas Essenciais, né? Na Fire Essencial. Toda segunda-feira, às 8, com o pastor Eléu. Se prepara, você que nunca fez, se prepara para deixar sua mente assim, fervilhando da verdade de Deus, a verdade que quebra o jugo, que traz liberdade. Amém? Amém. Vamos lá. Quem aqui já fez a escola essencial, Reinar em Vida? Levanta a mão. Vamos lá. Olha só. Pode sentar com essa pessoa e pergunta para ela se valeu a pena, se mudou alguma coisa na vida dela. Não vai te dar um testemunho
sobre isso. Vamos lá. Escola de ativação profética. Para você que já fez, né, o essencial, já fez, está aqui na igreja, já fez a oficina de dons, nós temos agora a nossa escola de ativação profética. Cada um de nós tem dons dados pelo Senhor, para que nós sejamos produtivos, úteis no corpo de Cristo, para que possamos fazer diferença nessa terra. Então a escola de ativação profética é esse momento ali na terça-feira, às 8 horas também online pelo Zoom, para você descobrir as várias formas com que Deus fala com você e através de você, para que você possa edificar todos à sua volta. Amém? Vamos lá. Pais Mentores, sábado às 19 aqui na FAIRE. O objetivo do Ministério Pais Mentores é edificar mesmo a vida dos pais, estarmos juntos uns com os outros, trocando as experiências, orando uns com os outros e conversando sobre temas essenciais, né, do sermos pais. Necessariamente, eu sei que tem umas frases que as pessoas dizem assim, nasceu um filho, nasce uma mãe, nasce um filho, nasce um pai. Do ponto de vista biológico pode ser, né? Mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista do conhecimento, nós realmente precisamos de ajuda. E o Senhor sabe que esses são tempos onde nós como pais somos desafiados dia a dia com algo que o mundo propõe. É intenso o que o mundo propõe para os nossos filhos. Por isso também tem que ser intenso o que nós vivenciamos como pais com os nossos filhos. Para isso nós temos que estar alinhados. Então esse convite para você, que é pai, mãe, que é aí cuidador, está com alguém sobre a sua responsabilidade, esteja aqui às 19, venha contribuir, venha trocar, venha orar, porque esse momento é essencial. Eu costumo dizer lá em casa que é um pulo, né? Antes da pandemia o Samuel nem do meu tamanho estava aqui, ó, no ombro. Hoje está aqui, ó, 2 anos depois ele está aqui. Isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista emocional, foi uma mudança gigante na vida dele. Graças a Deus nós podemos estar juntos, estar ali com ele. E ainda estaremos quanto tempo, né, o Senhor precisar que estejamos. Mas nós temos que estar ali perto dos nossos filhos, com esse coração e com essa intencionalidade, né? Não perca a oportunidade de ser um profeta na vida da sua filha, um profeta na vida do seu filho. Se tem uma coisa que nós ganhamos de Deus como uma honra, como uma herança, é sermos pais. E isso realmente a gente não pode abrir mão. Tem uma função essencial, sermos esses profetas de destino na vida deles. Amém? Amém? Amém. Só ouviu Isaías falando amém? Vamos lá. Esse é o nosso mês, né? Estamos debaixo dessa palavra profética, mova-se. E nós cremos nessa palavra, vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. O Senhor tem construído visões em cada um de nós, visões de negócios, visões de ministério, visões de como uma família deve ser. O Senhor tem construído visões de relacionamento dentro de você, e essa visão o Senhor quer trazer para fora. Então o Senhor está te dizendo, está dando essa palavra para nós aqui na FAI. Mova-se, olhe em todas as direções, porque eu estou te dando essa visão e eu estarei com você na execução dessa visão. Amém? Vamos lá, vamos crer, vamos agindo. Só? Acabou? E a agenda com os pastores, né? Você pode agendar ali com o Gilmar, com a Fátima, uma visita online conosco. Estamos disponíveis para conversarmos com você, para te ouvirmos o teu testemunho, ou podermos também te ajudar, orar com você, te direcionar em algo na palavra que for necessário. Estamos disponíveis. Amém? Deus abençoe você. Vamos para os nossos momentos de oferta. Se você quiser, nós temos a maquininha ali, né? Para você passar seus dízimos e as ofertas. Primeira coisa que o Senhor nos ensinou, nos desafiou, moveu a nossa mente, trouxe renovação nesse ano de 22, ano do despertamento, foi sobre finanças, sobre prosperidade bíblica. E uma coisa que o Senhor nos ensinou é que existe todo um sistema de abundância em volta de nós, que o Senhor quer fazer com que nós possamos
ter proveito daquilo que Ele nos deu como herança. Não somos nós sofrendo, suando, estressados, que trabalhamos para o dinheiro. É o contrário, o dinheiro é que trabalha para nós. Amém? Vocês já aprenderam isso? Então nós cremos que o Senhor está dando estratégias, está mudando mentalidades, está trazendo outras formas de nós agirmos nas nossas ações ali do trabalho, dos nossos negócios. Cremos, em estarmos juntos. Existe uma palavra, agora eu não vou lembrar a referência, está em Isaías. Vou nem ousar falar que está em Isaías, não. Mas é uma palavra que fala sobre o vinho novo estar nos cachos. E a gente sabe que os profetas, que a gente tem como referência na nossa vida, se juntaram esse ano para falar sobre isso, sobre estarmos juntos e nessa troca e nessa comunhão, até mesmo nos negócios, podemos ajudarmos uns aos outros. O vinho novo vem. Então aquilo que está no seu coração, mas que ainda não deslanchou, que ainda está faltando alguma coisa, talvez não esteja faltando da sua percepção, mas esteja faltando uma outra uva do seu lado, está faltando andar no cacho, Então chame pessoas que têm visões de negócios diferentes, junte-se, converse com essas pessoas, e nós cremos que coisas novas o Senhor pode fazer no nosso meio, e Ele quer fazer, trazendo prosperidade, amém? Então, se levante, nós vamos fazer o nosso momento de oração para as ofertas. Você pode se encaminhar ali na lateral, se você quiser dar dízimo e oferta. Você pode fazer isso do ponto de vista também eletrônico, passando Pix. Tudo isso você pode fazer. Mas eu quero orar e abençoar a vida de você, a sua vida, A vida de você é ótimo, a sua vida, a nossa vida. Porque nós cremos que esse sistema de abundância está sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos porque o Senhor escolheu fazer desse ano do despertamento. O Senhor escolheu a primeira missão para mudar a nossa mente, nos ensinar que nós não andamos na escassez, que nós não andamos com foco no que falta, naquilo que falhou, naquilo que fracassou. Pelo contrário, o Senhor nos ensinou que o Senhor providenciou todo um sistema de abundância para termos mais do que o suficiente para nós, para as nossas gerações, para todos que estão em volta de nós. E nós, Senhor, como igreja, declaramos que nós cremos nessa palavra e andamos nessa palavra. Dá-nos, Senhor, sonhos, dá-nos, Senhor, entendimento, dá-nos, Senhor, estratégias, dá-nos, Senhor, essa alegria de estarmos juntos com outros para discutirmos novas estratégias de trabalho, de negócio, de movimentação, porque sabemos que o Senhor quer levar a Tua palavra de geração em geração, quer preservar os Teus filhos de geração em geração, quer trazer a Tua marca de abundância de geração em geração. E isso só acontece através de nós, através do povo da fé, do povo que crê e confessa, Senhor, somente a palavra. E a Tua palavra diz, Senhor, que somos um povo próspero sobre essa terra. Por isso, Senhor, nós declaramos a nossa gratidão a Ti, Senhor. E com os nossos dízimos e ofertas, Senhor, também nós declaramos essa gratidão e essa confissão de fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Este lugar eu desejo.
Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz. Hoje eu queria chamar a Sandra e a Dilma aqui na frente e queria orar pelas pastoras das crianças. Então, por favor, venham cá. A gente ora sempre pelas crianças, né? Mas hoje eu queria chamar as duas e se dispuseram a pastorear os nossos filhos. Vão ali agora, vão ministrar para eles. Tem dado seu tempo, sua contribuição, reconhecido o chamado e o dom e colocado ele em pleno funcionamento da vida da igreja. Então, nessa noite, a gente sempre ora pelas crianças, queremos orar por elas, abençoando, reconhecendo o ministério que o Senhor tem dado a elas, dando mais uma vez unção e graça e dividindo com elas o poder que tem estado sobre as nossas vidas, para que de fato a gente possa caminhar e viver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em sonhos que se transformam em realidades por intermédio da vida de cada uma delas. Vamos orar então, abençoando a vida delas. Pai, como igreja, nos alegramos nessa noite em reconhecer dons e talentos que o Senhor tem dado à sua igreja. Reconhecemos que o Senhor tem chamado suas filhas para que elas possam pastorear, ó Deus, as crianças rumo à geração que vem pela frente, lhes dando sabedoria, cobertura, oração, conhecimento e compartilhando a vida do Senhor. Como igreja, nessa hora, em reconhecimento ao dom dado a elas, nós as abençoamos em nome de Jesus. Nós colocamos sobre elas agora, Deus, o poder da igreja, para que elas façam isso com graça, com sabedoria, e que a boa mão do Senhor continue as guardando, protegendo e, sobretudo, dando palavra, instrução e sabedoria, para que possam educar os nossos filhos na tua palavra. Nós louvamos ao nome do Senhor, porque o Senhor, de fato, é um Deus bondoso, que tem nos agraciado com os dons por intermédio da vida delas. E assim nós oramos, as abençoando em nome de Jesus. Amém. Então, nossas crianças menores de 12 anos podem acompanhá-las e subirem. Hoje é só por elas. Aleluia. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto nossas crianças sobem, você abra comigo sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4. Esther é um livro muito interessante, irmãos. É um livro que está na Bíblia, mas que em hora alguma fala sobre o nome de Deus. É o único livro que tem essa característica, não fala sobre Deus, não menciona o nome de Deus, mas é um livro que a gente vê Deus se movendo em todo o tempo. Esther capítulo 4, lembrando que o mês de março é o mês de nós nos movermos. Irmãos, nós estamos caminhando não por aquilo que os olhos naturais contemplam, mas por aquilo que a gente de fato enxerga pelo Espírito do Senhor, e a gente vai caminhar. E esse é o mês de se mover, esse é o mês de romper com algumas coisas naturais. Nós aprendemos em janeiro, a palavra que o Senhor nos deu é: santifiquem-se hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A palavra de fevereiro é que essas maravilhas começavam com o rompimento, eram as redes dos apóstolos com algo sobrenatural, porque eles se submeteram à palavra de Deus. E nós entendemos, irmãos, que Deus já nos tem lançado a palavra. No nosso congresso de verão, nós tivemos ali conosco o apóstolo Natan. Ele trouxe para nós uma palavra muito específica, e a palavra que ficou para nós foi que Isaac, em uma caminhada profética sua, no ano em que ninguém plantou, ele plantou, e antes que o ano acabasse, ele colheu 100 por 1. E nós estamos crendo nessa realidade, naquilo que Deus nos tem dado. Como igreja, o Senhor tem nos dado algumas características muito interessantes. Eu e aquele, a gente estava conversando, 50% das pessoas da nossa igreja são empreendedores. E a gente sabe que o empreendedor, ele tem um norte que não é muito claro aos olhos naturais, mas pela fé a gente entende que caminhando a gente consegue romper e ter os sonhos de Deus para a nossa vida. Então já a gente vai querer fazer também, né, o curso
dos empreendedores, né? Nem dos empresários, são dos empreendedores. Tamanho é o número de empreendedores que a nossa igreja tem, e a gente está movendo nessa direção para trazer uma palavra de encorajamento e caminharmos juntos numa característica da nossa igreja que o Senhor nos tem dado. Por isso, no mês de março, a palavra é mova-se. Nós vimos semana passada, a palavra que Deus nos trouxe ali em Hebreus foi a que a gente precisa avançar, era a palavra avanço. E hoje eu queria caminhar conosco aqui, que eu sei que algumas coisas tentam aparecer como muros na nossa vida, nos impedindo de caminhar, e muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, as situações que estão ao redor, e muitas vezes nós não avançamos com medo daquilo que pode acontecer. E para a nossa meditação nessa noite, a palavra que o Senhor nos tem dado, essa palavra que está aqui em Esther capítulo 4, a partir do verso de número 1, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Esther capítulo 4, a partir do verso de número 1, diz assim: Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Pausa. Como o livro fala tudo sobre isso, só dá para vocês uma explanação. Por que é que Mardoqueu, então, saiu chorando com tudo aquilo que estava acontecendo? Havia um homem aqui chamado Amã, e esse homem detestava o judeu. E esse Mardoqueu aqui, ele não se curvava diante de Amã. E o rei tinha dado autoridade para esse Amã era um homem poderoso no reino, e Amã queria que quando todo mundo passasse sobre ele, se curvasse e reconhecesse alguma coisa na vida dele. E Mardoqueu não fazia isso, e esse Amã, que estava ali no palácio do rei, sabia que Mardoqueu era judeu, e como ele então tinha acesso ao rei, o rei havia dado para esse homem chamado Amã o seu anel de selar, e esse homem estabeleceu uma data, jogou uma sorte chamada pur, né? A palavra em aramaico aqui é pur, e jogou uma sorte, é como se ele jogasse um dado. Então saiu um determinado dia, esse dia chamado Pur, foi o dia que ele estabeleceu. Então ele diz: olha, nesse dia todo mundo pode sair à caça aos judeus, pode matar os judeus, pode tomar todos os bens. Então foi proclamado isso em todo o reino aonde havia o domínio aqui. Se você abrir no capítulo 1, verso de número 1, fala que ia da Antioquia até, esqueci o outro lugar, mas era uma extensão grande do reino. Primeiro veio a Babilônia e logo depois veio aqui o reinado de Xerxes, que era esse rei no qual estamos vivendo. Então veja bem, havia sido dado uma palavra para que então, no dia da sorte, todo o judeu pudesse ser atacado, seus bens tomados, e os judeus não poderiam fazer absolutamente nada. E Mardoqueu, que é um judeu então, que vivia ali, ficou sabendo de tudo isso que havia sido dito. Então o verso de número 1 diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido sobre esse edito para que os judeus fossem perseguidos, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Verso de número 2, acompanhe comigo. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e porque ele estava agitado assim. Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã
para que ele a mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atar retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Outra pausa. Nós estamos falando aqui sobre um decreto para matar todos os judeus, extermínio dos judeus que estivessem ali vivendo. Mardoqueu, então, era esse homem que estava ali. Mas a Bíblia, no trecho que nós lemos, fala sobre Ester. Quem era Ester? Ester era uma mulher judia também. O seu nome era Hadassa. E acontece que os seus pais morreram. E Mardoqueu, esse homem que nós encontramos aqui, era primo de Hadassa, mas criou Hadassa como se fosse o seu pai. Mardoqueu, então, é o pai de Hadassa ou Ester, como nós conhecemos. E no capítulo 4, quem é Ester? Ester é a rainha. Acontece no capítulo de número 1 que o rei, depois de conquistar muitas coisas, deu uma grande festa. E nessa festa, então, ele comemorou durante muito tempo. Mas para o seu povo, essa cidade de Suzã, capital do seu império, ele também deu para os moradores de Suzã uma festa. E nessa ocasião, Vasti, a sua esposa, é que era a rainha. Então, o rei Xerxes deu uma festa e Vasti, a sua esposa, também deu outra festa. E depois dele já ter bebido alguns dias, estar alegre, ele chamou a sua esposa, a rainha Vasti, para que os moradores de Suzã pudessem conhecer a rainha e pudessem ver a sua beleza, mas ela se recusou a ir diante da presença do rei. E o rei ficou muito triste, o rei ficou chateado com isso, e o rei chamou então os seus conselheiros, os homens que escreviam a lei, e perguntou para eles: olha, a minha esposa se recusa a vir na minha presença, e segundo a lei dos medos e dos persas, o que é então que se pode fazer? E teve lá um conselheiro que disse para ele, falou: ó rei, meu senhor, se isso se espalhar por todo o reino, vai ficar difícil para que as mulheres se submetam aos seus maridos, porque a rainha está dando um mau exemplo. Então, ele aconselhou o rei dizendo o seguinte: olha, eu aconselho o rei que o rei expulse Vasti, para que Vasti nunca mais apareça diante do rei, ela seja destronada, não seja mais rainha, para que isso sirva como exemplo para todo habitante de Suzã e do Império Medo-Persa, para que eles saibam então que a mulher precisa de fato honrar e obedecer ao seu marido. E isso então agradou ao rei. O rei então manda embora Vasti, como se lhe desse o divórcio, para que Vasti não mais viesse à sua presença, e nunca mais Vasti se vestiu de rainha, foi destronada. E aí então o rei precisava de casar-se novamente. Então, houve um decreto real em que muitas mulheres fossem para o harém do rei. E aí então Ester era uma dessas mulheres. Ester então é prima de Mardoqueu, mas foi criada por ele como se fosse seu pai, e ela foi para o harém. E aí então essas mulheres iam na presença do rei. E aconteceu então que quando Ester foi, Ester agradou-se, o rei agradou-se de Ester. Ester agora então é feita rainha. Ester é coroada e se torna a esposa do rei. Então, no meio disso tudo, no capítulo de número 4 do livro que nós estamos lendo, nós temos essa situação. Tem lá um homem chamado Amã, e Amã então, ele faz um decreto para que todo judeu seja exterminado. Então vamos voltar aqui para o texto que nós estamos lendo. Quem é Ester? Ester é a rainha do rei. Então no verso de número 11, nós lemos assim: Ester pede para dizer, para o seu primo, que a criou como se fosse o seu pai Mardoqueu, diz assim:
Todos os oficiais do rei, verso número 11, capítulo 4. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Mardoqueu havia dado para ela a seguinte instrução: você é rainha, vá diante do rei e interceda por nós, o seu povo. Mas ela manda dar uma resposta a Mardoqueu dizendo o seguinte: se eu for da presença do rei, eu posso morrer, porque se o rei não levantar o cetro para mim, eu vou morrer, mesmo eu sendo rainha. E aí então, verso de número 12: quando Mardoqueu recebe a resposta de Ester, manda dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Nós temos então um pano de fundo aqui. Nós temos um decreto de morte sobre todos aqueles que eram judeus. E havia então uma palavra, eu não decorei aqui, mas era alguma coisa como se fosse 300 quilos de prata. Esse homem chamado Amã, ele disse assim: olha, eu vou te dar lá uma quantidade de prata, só para vocês terem ideia, como se fossem 300 ou 500 quilos de prata, e eu vou colocar isso no tesouro real, para que todo o povo então cumpra o decreto do rei. Pela morte de todo judeu que tiver, eu vou colocar dinheiro no cofre real, vou colocar dinheiro para que o tesouro do rei acrescente sobre isso. Então essa é a palavra de fundo, e todos os judeus então agora, nesse dia que ele jogou a sorte, né, esse burro, então eles seriam então massacrados. E aí a gente vê então que abateu-se sobre os judeus tudo isso, um pesar muito grande. Eles começaram a jejuar, começaram a orar, se sentiram contristados, porque havia um decreto real, dizendo que qualquer um poderia vir sobre eles nesse tal dia, e poderia matá-los, tomar todos os seus bens. E a ordem para que fizesse isso com homens, com crianças, com jovens e com velhos. Ninguém iria escapar. Todo mundo que fosse judeu deveria ter sobre si essa marca de que eles seriam eliminados nesse dia. E o livro então de Ester conta para a gente essa história dos judeus que permaneceram na Média e na Pérsia e não voltaram para Jerusalém. Esse rei Xerxes é o rei que substitui o rei anterior, no qual o povo voltou para casa. Muitos judeus voltaram, mas alguns ficaram ali em Jerusalém. E no meio de uma grande crise, onde um decreto do rei trazia a decisão de que todo judeu fosse exterminado, em um único dia, Ester surge agora numa missão, Ester surge agora com um propósito. Eu queria que nós pudéssemos, nesse mês, que é o mês para nós nos movermos, colocarmos diante de nós situações que nós enfrentamos também na nossa vida. Talvez, irmãos, nós recebemos um decreto de morte semelhante ao que tinha sobre a vida dos judeus. Pode ser uma enfermidade que se abateu sobre nós e que nós temos que passar por uma determinada cirurgia, mas só que essa cirurgia pode ser muito delicada e nós podemos morrer. E muitas vezes nós nos sentimos acuados e nos sentimos agora parados diante de um decreto de morte que foi colocado sobre a nossa vida, e muitas vezes nós não temos como caminhar sobre isso. E a gente fica parado, fazendo com que o medo possa nos paralisar. Ester estava vivendo um decreto de morte, só que o decreto de morte não era um laudo médico, não era alguma recomendação sobre a sua saúde, era dizendo que todo judeu deveria ser morto. E aí então, existe uma palavra de um homem que está ali na porta e que ajudou bastante tempo seu pai, né, vamos colocar assim, porque ela era órfã, mas que criou como pai Mardoqueu, diz uma palavra: vá diante do rei, interceda, você tem essa capacidade. Mas ela diz: olha, e se eu for lá, ele não me chamou, eu vou morrer. Ela sabia da história de Vasti, a sua antecessora,
a rainha que tinha vindo antes dela. E ela disse: se eu entrar lá, eu vou morrer. Agora, olha interessante a palavra de Mardoqueu, ele diz assim: não pense você, porque você está no palácio, sendo uma mulher judia, vai ser a única poupada em todo o reino. O decreto não poupa ninguém. Você também vai morrer junto com a casa de todo seu pai, se você não se mover em uma direção e tomar uma determinada atitude. Por isso que eu queria que nós meditássemos nessa palavra sobre a necessidade que nós temos de nos movermos na direção que Deus tem. A palavra que vimos domingo passado é essa: é tirando todo o peso e embaraço, vamos correr, vamos nos mover, porque Deus nos propôs uma carreira. Irmãos, Deus tem colocado algo diante de nós que nós temos que avançar, não existe outra opção. Mas você pode estar dizendo assim: puxa vida, mas e se eu avançar? E se eu entrar nessa cirurgia? E se alguma coisa der errado? Irmãos, nós não temos as garantias humanas dadas por todas as coisas, mas nós temos uma garantia eterna, em que Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E às vezes nós ficamos evitando as coisas que acontecem e vemos dificuldade, ficamos vivendo e evitando essas coisas a nossa vida inteira. Principalmente nós homens, nós temos essa questão de evitação sobre a saúde. Eu me lembro bem, eu sempre tive um calombo atrás aqui da minha orelha, que era hoje eu sei, né? Chama-se de osteoma. Mas eu tinha um crescimento ósseo atrás da minha orelha. Eu fico pensando que é muito interessante, e aquele negócio ficou, e eu fui deixando, atrás da orelha um crescimento ósseo, duro, grande, etc. e tal, e a gente fica às vezes passando pela evitação, porque a gente tem que fazer alguma coisa quanto a isso. Eu me lembro bem que o negócio já estava grande, já estava feio, e eu deixava o cabelo grande. A gente vai fazendo as coisas assim, né, para cobrir. Não queria tratar aquilo, que é que pode ser isso? Mas não incomoda, às vezes incomoda, e etc e tal. E eu me lembro bem que a gente precisa encarar essas coisas de frente e nos movermos na direção que precisa. E aí então eu falei: olha, vamos, e vou ter que resolver minha vida, não tem como passar sobre isso. Me lembro bem que cheguei no médico que opera pescoço e cabeça, descobri quem era. Ele olhou lá, pediu uma tomografia e tudo, e deu que era um tumor exo não sei o que cresce a partir do crânio. Ele falou: não, sou eu que vou te operar. Aí fiz todo o procedimento e fui para a operação. E aí a gente fica pensando o que é que essas coisas podem dar e acontecer na nossa vida, uma cirurgia desse jeito na cabeça. E aí passei por todo o processo, fiquei ali no hospital, cheguei 8 horas da manhã, a operação atrasou, aí foi 1h da tarde, tudo, e vai direitinho, senta ali, o médico conversando com a enfermeira, aquele bate-papo gostoso que a gente fica vendo de tudo, né? Ela falou assim: vai ser local? Ele falou: não, eu vou ter que arrancar esse trem com a marretada, você pode dar uma anestesia geral nele. Eu falei: maravilha, bacana, que coisa legal. E aí a moça falou assim: ó, você vai contar até 5 e você vai apagar. Aí eu estava contando até 3, desesperado, não apagava de jeito nenhum. Aí acordei amarrado, balançando, aquele tipo de coisa. Passamos por tudo isso. São coisas na vida que passam, aquilo não deu absolutamente nada. Lembro que Samuel, fazendo 10 anos de idade, passando dor, um dia levamos ele para o hospital. Chegamos no hospital 2 horas da manhã e o médico falou: olha, está com cara de ser apendicite e tudo. E eu sei que chegamos 2 horas da manhã, eu sei que 4 horas da tarde Samuel estava entrando para o bloco cirúrgico. São coisas que às vezes a gente fica assim: não, vou trazer ele para trás, vou evitar, existe o risco. Bom é que ele conversou com o médico e perguntou: doutor, você já teve um momento difícil alguma vez e tudo? E o médico falou: olha, difícil já, mas graças a Deus deu tudo bem. E eu sei que 6 horas da tarde, do dia que 2 horas da manhã nós entramos ali, ele estava saindo da anestesia, recuperando. São coisas, irmãos, que nós, principalmente homens, não gostamos de encarar, porque às vezes nós temos medo do que é que pode acontecer na nossa vida e na nossa caminhada.
E às vezes nós vamos deixando as coisas simplesmente acontecerem. Eu sei que o meu negócio não cresceu do dia para a noite, cresceu muito e tudo. E eu tive que depois conversar com o médico, que você esperou tempo demais, mas graças a Deus não deu absolutamente nada. Eu falo isso para vocês porque esse ano de 2022 é o ano do despertamento. Nós estamos trabalhando aqui para sermos uma comunidade espiritual. Eu falo isso para vocês, irmãos. Eu tenho, só de ministério, 25 anos já de pastor à frente da igreja, mas eu confesso para vocês que nesses últimos anos que a gente tem conhecido de fato a graça do Senhor Jesus, o Evangelho, o poder de Deus sobre a nossa vida e sobretudo para nós esse ano, que nós estamos orando, pedimos a Deus uma palavra sobre o nosso ano. Nós vamos começar a escola de ativação profética, é a 4ª turma, e vamos levar toda a igreja, porque a linguagem que vai sair dos nossos lábios não é uma linguagem natural, como a gente vê aqui, puxa vida, mas se eu for lá e se eu morrer, e se eu receber um diagnóstico, e se a coisa não estiver boa ao meu favor, nós não vamos caminhar por essas coisas, nós estamos caminhando pelo sobrenatural, e sobrenatural é a linguagem a qual nós vamos adotar na nossa vida, e já está decidido, e toda a igreja, nós vamos caminhar nessa direção, estamos crendo nisso, irmãos, e não vamos parar, mas é necessário que a gente se mova nas coisas que são difíceis da nossa vida. Irmãos, existem decisões que não são fáceis, existem barreiras que precisam romper, que a nossa vida pode estar em jogo. Vimos semana passada o embaraço que talvez nos coloca tão de perto o pecado, vimos sobre sociedades que precisam ser desfeitas, amizades que precisam ser deixadas de lado, com luz, coisas as quais nós fazemos que não pode acontecer, mas são coisas difíceis, nós estamos falando de uma mulher que tinha uma decisão, ela tinha que interceder pelo seu povo. Agora, quando a gente lê o verso de número 14, a parte final do verso, está assim: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther era como nós, ela tem medo, ela se vê acuada, ela se vê sem recursos, sem saída. Se eu entrar e se ele não levantar o cetro para mim, é uma possibilidade, mas nós temos que nos mover não baseado no medo, não baseado na falta, na escassez, de que o pior vai acontecer na nossa vida. Precisamos entender que tem um Deus ao nosso lado, e esse Deus, Ele é capaz de nos fazer romper toda e qualquer barreira e ir além e alcançarmos o sonho, a corrida que está proposta, mas ficarmos parados, irmãos, nada vai acontecer. Se a gente ficar olhando para a situação, para a circunstância, esse é o momento do novo, de novos negócios na nossa vida, novas empreitadas. Mas qual é a segurança que a gente tem? A segurança é Deus. Se Deus não for a nossa segurança, não vai ser uma outra coisa que vai poder substituir Deus na sua vida. Momento difícil, momento conturbado, mas talvez a palavra para ela aqui foi: se Deus te levantou exatamente para isso. Irmãos, como nós vemos conexões espirituais acontecendo, pessoas em lugares chaves fazendo com que coisas aconteçam. Irmãos, a nossa vida não está por um acaso, não está correndo solta, nós temos um Deus. É preciso, em nome de Jesus, que a gente responda ao chamado de Deus para a nossa vida, para que a gente possa caminhar. Irmãos, foi para um momento desse que você foi chamado, você foi levantado para viver exatamente o que nós estamos vivendo agora. Estamos criando conexões, culto dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, sábado à noite, um espaço para os pais. Estamos capacitando a igreja, estamos caminhando e nos movendo. Nós precisamos fazer algumas escolhas, precisamos dedicar tempo e precisamos nos mover para que essas coisas aconteçam na nossa vida e que de fato a gente possa experimentar o melhor do Senhor na nossa vida. Nós nos movemos para fazer aquilo que fomos chamados, e esse é o princípio da realização dos milagres na nossa vida. É quando se move. Quer ver um exemplo bíblico disso? Muito claro, Moisés. Moisés, com 40 anos de idade, jovem, forte, vai achar que é na força do seu braço que ele vai libertar Israel. Tudo errado. Com 80 anos, nem tão forte ele tem início no seu ministério. Moisés, o que você tem na mão? Senhor, tem um cajado. Pelo seu cajado,
eu vou fazer o Egito e Israel conhecer que eu estou contigo. Aí ele faz os milagres, e o último milagre, na Páscoa, ele sai, mas quando ele sai, Faraó se arrepende. Agora, irmãos, pensa num aperto, é a mesma coisa de Esther. Sabe, vamos embora, sai do meio de nós, diz Faraó, expulsa os israelitas do Egito. Eles pegam ouro, joias, pegam gado, pegam as riquezas que foram exploradas durante 430 anos, e eles estão saindo, e quando eles estão saindo, eles estão caminhando, eles só têm a direção do mar, mas quando eles chegam diante do mar, eles olham para Moisés e falam: ei, que é isso que nos fizeste, rapaz? Aí eles olham para trás, escutam os carros de Faraó, eles vão morrer. Irmãos, nós precisamos entender que em momentos da vida, todo mundo é exposto a essas coisas. Eu sei que você passa por angústias de momento de morte, mas são nesse tempo que a gente começa a ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Aí eu tenho o exército de Faraó vindo para me pegar, e eu tenho o mar, eu não consigo atravessar o mar, é impossível. E aí então o povo vira para Moisés e fala: como é que você quer que a gente te mata? Na água, enfiando a sua cabeça debaixo de uma roda da carroça que vem pegar, te põe na frente como escudo e manda eles, lança, né? Joga sua lança aí. Como que você quer, Moisés? E Moisés vira para o Senhor, e o Senhor diz para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que mova, diga ao povo que ande, diga ao povo, Moisés. E aí então, os milagres vão acontecer na nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Nos movemos para fazer aquilo que fomos chamados. E esse é o princípio da realização dos milagres na nossa vida. Irmãos, se nós cremos que o Senhor fará milagres, então a gente tem que estar na posição que Ele nos colocou para que a gente possa cumprir o papel e o chamado dEle exatamente ali. Sabe, o milagre aconteceu quando Moisés marchou, pôs o pé ali, as águas se abriram. Aí eles contam uma história de um novo convertido muito interessante. Eles contam que havia um pastor incrédulo. É impossível de haver, mas já existiu e ainda existe, né? Um pastor incrédulo. O pastor pregou para um jovem que aceitou, o moço mexia com drogas e tudo, começou a ler a Bíblia. E aí ele viu que Deus abriu o mar vermelho, Israel atravessou a pé seco. Ele correu e bateu na casa do pastor e falou: pastor, isso era 2 horas da manhã, ele lendo a Bíblia, não conseguia dormir. Pastor, mas isso aqui é tremendo, é sobrenatural. Deus abriu o mar para que o povo pudesse passar a pé enxuto. E aí o pastor, racionalizando tudo, não tinha batismo com o Espírito Santo, virou para ele e falou: Senhor, deixa eu te falar, a gente leu o texto aqui tudo, mas não foi bem assim, porque o mar vermelho era um lugar raso e que a água não cobria nem o tornozelo. Eles atravessaram ali, não é bem que abriu o mar e atravessou a pé seco, não. Vai para casa, meu filho, vai dormir tudo e que Deus te abençoe. E aí o rapaz saiu triste, falou: puxa vida, mas eu li aqui que Deus abriu o mar e tudo. Aí ele voltou para casa triste, mas ele continuou lendo. Aí não deu 10 minutos, ele sai correndo de novo, vai bater na casa do pastor, e ele fala: pastor, pastor. Ele fala: já te falei, só me deixa dormir, o que foi? Ele falou: pastor, eu descobri um milagre. Não foi Deus abrir o mar vermelho para o povo passar, não. O milagre foi aonde a água batia no calcanhar, fazer o exército de Faraó todo morrer, coberto pela água. É aqui então que está o milagre. Aí o pastor parou, olhou para ele: Senhor, impõe a mão sobre a minha cabeça e ora para mim, porque eu estou muito desvirtuado acerca de todas as verdades bíblicas. Por isso, irmãos, a questão de andarmos no profético, da nossa escola de ativação, esse é o ano do despertamento, da gente acordar e da gente poder entender e caminhar nesse sobrenatural.
Aconteceu exatamente isso aqui com Esther. É nessa hora que a gente vai ver o milagre acontecer. Irmãos, nós não nascemos por acaso, e as nossas vidas só vão achar realização quando a gente estiver caminhando naquilo que Deus tem feito para nós. Irmãos, a gente tem descoberto coisas sobrenaturais na nossa caminhada, e a gente tem vivido experiências marcantes nesse tempo que o Senhor tem para a nossa vida, sabe? É quando a gente está cumprindo o propósito do Senhor, fazendo, avançando e nos movendo, que a gente vai ver então a felicidade plena sobre a nossa vida, onde a gente vai frutificar aquele gosto de sentir que a gente está encaixado em harmonia com a vida. É para isso que o Senhor nos tem chamado, é para isso que nós nos movemos, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. E irmãos, chegou o tempo de avançarmos. Esse é o ano de você plantar, e esse é o ano de você semear. Eu creio, irmãos, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, de uma palavra de Deus. Esse ano, para os negócios especificamente, vai ser um ano sobrenatural, de tudo aquilo que o Senhor vai trazer sobre a nossa vida. Nós cremos, oramos para que todo mundo seja arrebatado nesse redemoinho que tem nos puxado e nos levado para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu queria extrair aqui alguns exemplos para a nossa vida. Primeiro, mover em direção ao propósito de Deus nos faz vencer o medo. Eu vou falar para vocês, irmãos, às vezes nós passamos por situações que são difíceis. Quando a gente foi abrir a Fire, que era plenitude, sempre passa aquilo: meu Deus, e se a coisa não der certo, e se eu não conseguir? Irmãos, nós caminhamos, nós tivemos momentos difíceis em que quase nós fechamos, mas estamos caminhando, estamos vencendo, estamos rompendo, estamos progredindo, estamos avançando naquilo que o Senhor tem para nós, estamos orando, e já pela fé nós vemos, já queremos esse lugar cheio. Já tivemos ocasiões aqui que se a igreja toda viesse, de fato não cabiam nas cadeiras que aqui estão, mas nós estamos olhando pelos olhos da fé, estamos avançando na direção que Deus tem para a nossa vida, e a oração é que as amarras daqueles que têm que estar aqui voltem. Terça-feira estamos orando para que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles que um dia caminharam, voltem para cá. Terça-feira é o nosso momento de oração, momento de jejum, para que haja a volta dessas pessoas. E a gente precisa vencer o medo, exatamente. Caminhar, mover, faz a gente romper o medo. Irmãos, medo a gente sempre tem, mas é exatamente nesses aspectos que a gente tenta ficar paralisado, que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Olha os versos 14 e 15, capítulo 4 de Esther, os versos 15 e 16, perdão. Esther 4, 15 e 16. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Pronto, a mulher tomou uma decisão, ela saiu daquele lugar, sabe? Ela está dizendo agora que ela vai se mover na direção do propósito. Quando nos movemos, o medo é dissipado. Então ela já tinha um plano, ela tinha uma estratégia. Ela diz então para Mardoqueu, o seu pai de criação, diz assim: olha, então reúnam os judeus, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu também vou jejuar junto com todo mundo que está comigo, e depois eu vou ao rei. Se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu não ficarei parada diante do medo, não serei omissa para com o meu povo. Irmãos, nós temos decisões que nós tomamos que implica toda a nossa família. A nossa família vem junto conosco, as decisões que tomamos a impacta, e é necessário que tomemos posições ousadas e corajosas para que a nossa família possa obter o melhor. Nossa família está atrás de nós. Qualquer coisa que a gente faz afeta a nossa família. Por isso temos que ser ousados em fazer aquilo que é necessário diante do Senhor. Mude, rompa, faça o que for possível, mas mova-se na direção daquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Quando Esther entende então que ela tinha uma missão para fazer, o medo da morte, o medo da atitude do rei é vencido, e ela avança no seu projeto.
Por isso que estamos jejuando por aqueles que precisam estar aqui, fazem parte do nosso meio e não estão. São pré-crentes, como a gente costuma dizer, que talvez ainda nem se acordaram para isso. Ou são pessoas que um dia foram desgarradas, machucadas, estão sem um local, estão procurando algum lugar, esperando que não sejam novamente decepcionadas, não sejam usadas, não sejam extorquidas, não sejam tosqueadas, né, como muitos dizem aí. A gente não tem esse intuito. Nosso intuito é o intuito de pregar o Evangelho e conquistar essa terra para o Senhor nosso Deus, essa terra que Ele nos tem dado. E certamente nós enfrentaremos situações que nos fazem sentir medo, mas quando a gente caminha na direção daquilo que Deus tem para nós, irmãos, a coragem vem acima de todas as coisas. Sabe, a gente precisa olhar pela perspectiva espiritual. Israel teve vários momentos assim. Moisés querendo dar para o povo o gostinho da terra, da promessa. Irmãos, pensa bem, olha, tem uma terra, um lugar, uma promessa, um trem maravilhoso para vocês. Chama um de cada tribo, vai todo mundo lá, e aí eles voltam. 2 corajosos, 2 que fizeram uma escola de ativação profética da pastora Keila, voltaram com um cacho de uva, trazendo ali o fruto para mostrar para todo mundo. Falei, gente, a promessa, a terra é poderosa. Gente, carregar um cacho de uva com uma madeira, né, do ombro do outro, de tamanho que era o fruto, e voltam outros 10 lá. Gente, a terra é boa e a gente sabe do resultado de tudo isso. Ao invés de atravessarem 40 dias, tiveram que atravessar durante 40 anos, porque quem não se move vai ser enterrado e morrer no deserto, sem nunca colocar os pés na terra prometida. Por isso que a gente trabalha com a fé desperta no nosso coração. Por isso é necessário que a gente creia e viva a promessa do Senhor. O que Josué e Caleb tinham os olhos fitos em Deus, sabiam do poder de Deus, acompanhavam todas as coisas. O que os demais, os 10 e os outros espias tinham? Os olhos fixos no medo, os olhos fixos na adversidade. Irmão, o que você está olhando? Você está olhando é o tamanho do gigante que vem contra você? Você está olhando é o tamanho da adversidade que tem? É o número que está no boleto? É a dificuldade que levanta pela frente? Ou você está olhando Deus que é maior do que todas essas coisas? Irmãos, isso depende muito do ponto de vista, de tudo aquilo que a gente caminha, de tudo aquilo que a gente anda. Se o seu foco está colocado em Deus, você vai romper com todas as coisas. A gente olha para trás e fala, como é que eu cheguei aqui? Eu não sei, eu não faço ideia, mas Deus foi poderoso e me trouxe até aqui, e é isso que importa para a gente. Ah, mas eu venci gigante, eu venci barreira, eu pulei muro que eu não podia morar, exatamente, mas quando eu pulei muro que eu não podia pular, mas quando a gente começa a colocar os nossos olhos na adversidade, Esther viveu por um instante isso, mas ela mudou o seu foco. Puxa vida, como é que o rei vai mandar me matar? Ele vai me colocar de cabeça para baixo, vai me dar uma flechada, sabe, gente, você pode ficar remoendo isso no seu coração. Você pode ver, olha, Deus vai me livrar. Foi a palavra que ela falou. Se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu morrerei fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não serei uma covarde, vou caminhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. A segunda coisa, que quando nos dispomos a mover, as estratégias de Deus vêm ao nosso encontro. Sabe qual foi a estratégia dela? A estratégia dela foi o seguinte: vamos jejuar, para que Deus nos dê sabedoria e para que Deus nos dê entendimento. Vamos abster daquilo que a gente faz regularmente. Vamos separar um tempo para a nossa oração. Irmãos, é tão interessante, quando a gente tem um problema, a gente tem alguma coisa grande, a gente faz tudo. Você liga para o amigo, liga para o colega, liga para o banco, liga para o patrão, liga para não sei quem, tudo. Mas já parou que a gente não para orar? A gente não separa um tempo, fala, Senhor, eu estou com um problema aqui, mas eu vou parar, eu vou orar. Entra, fecha a porta do seu quarto, dedica um tempo a Deus, passe em oração, deixa Deus te instruir. A palavra de Deus diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E é nessa hora que a gente não pode ser carnal, é nessa hora que a gente tem que ser espiritual. A gente tem um problema real, grande, que está fazendo careta para a gente, que está dizendo que vai nos pegar, mas é justamente nessa hora que a gente precisa parar e a gente precisa orar. Eles foram orar, foram jejuar. Essa é a melhor receita que a gente pode ter para a nossa vida.
E é exatamente nesses momentos que os milagres de Deus vão acontecer na nossa vida. Esther era uma personagem improvável para a realização dessa missão. Embora ela fosse formosa e fosse rainha, ela era do povo inimigo. Mesmo assim, ela virou rainha, mas mesmo no cargo de rainha, ela se viu incapaz de um desafio grande, mas ela se moveu e realizou. Você se vê incapaz de muitas coisas. Aqui ele falou uma coisa muito interessante aqui, né? Quando nasce um filho, nasce um pai e nasce uma mãe. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes para tantas coisas. A gente diz, puxa vida, eu me sinto incapaz para isso, me sinto incapaz para aquilo outro. E aí, quem é atrevido, deixa eu usar essa palavra aqui, quem é corajoso, né, melhor do que atrevido e tudo, vai, mete as caras e não tem muita possibilidade, capacidade, mas eles estão fazendo as coisas. Porque às vezes, irmãos, a gente está olhando para a nossa limitação. Esther era uma mulher, sabe assim, ó, aquele restolho do povo, e os judeus foram levados, né, para a Babilônia, que se tornou Medo-Persa depois, escravos, todos eles eram escravos, eles trabalhavam para o rei, e aí uma mulher que era escrava se torna rainha, e aí quando ela se torna rainha, ela precisa de fato tomar essa atitude, para que ela possa então se mover, só que ela se sente incapaz. Irmãos, aqui pode dar o maior número de incapazes, mas que vão viver diante do sobrenatural de Deus, isso não tem problema. Eu sou incapaz para tanta coisa, mas pelo poder de Deus eu serei capacitado a fazer coisas sobrenaturais, as quais naturalmente eu não faço. Então se coloca à disposição, se lance e deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus fazer a obra na sua vida, deixa Deus te usar poderosa e corajosamente para que as coisas aconteçam na sua caminhada. Ela se viu incapaz, mas realizou um desafio muito grande, foi colocada exatamente para isso. A gente precisa entender que quando nos movemos, os recursos necessários para a realização do propósito, eles acontecem na nossa vida. Abra comigo aí em Esther ainda, volta só um pouquinho, olha que coisa interessante, nada acontece por acaso. Esther capítulo 2, verso de número 21. Esther capítulo 2, verso de número 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigdan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Para um pouquinho, deixa eu te contar uma coisa. Capítulo 4 de Esther, 2 capítulos para trás, Mardoqueu, pai adotivo de Esther, está lá, sentado à porta, e ele vê 2 guardas que guardam a porta, e estão dizendo, vamos matar o rei, vamos pegar o Xerxes e vamos fazer uma emboscada para ele tudo. E quando ele sabe, ele corre e ele conta para a sua afilhada, Esther, rainha, e Esther corre e conta para o rei, e diz assim, olha, Mardoqueu, um parente meu, ficou sabendo exatamente disso, ficou sabendo que estão planejando para te matar, e conforme nós lemos aqui, o texto diz que o rei ficou sabendo e os homens receberam a pena de morte e pronto, e acabou. Só que isso caiu no esquecimento. Mas o verso número 23 diz assim, depois de investigada a informação, descobriu-se que era verdadeira, e tudo isso foi escrito nos registros históricos da presença do rei. Ok. Mardoqueu salva a vida do rei, isso é registrado. Pronto. No dia seguinte não, né? Nesse dia que, um dia lá,
em que Amã, esse cara que fez o planejamento de aniquilar todos os judeus, ele fala assim: o rei gosta tanto de mim. E quando ele passou, Mardoqueu estava lá e não curvou para ele de novo. Ele falou assim, conversou com a esposa dele, com os amigos: o que eu faço? Ele disse assim: faz uma forca, e amanhã você vai lá na presença do rei e pede rei para enforcar Mardoqueu, e o rei vai te atender. Você tem um anel de selar na mão dele. Esse Amã miserável, que queria a morte de todos os judeus, fez isso. Fez uma cerca, diz o texto, de 20 metros lá, uma forca de 20 metros e colocou lá. E aí no dia seguinte, então, ele vai pedir ao rei que o rei enforque Mardoqueu para ele. Mas nessa noite que ele planejou tudo isso, capítulo número 6 de Esther, o rei tem insônia. O rei não dorme. E está acordado. E mexe na cama para um lado, e mexe na cama para o outro, e toma vinho, e canta música, e gente embala a cama dele, nada dá certo. O rei não consegue dormir, tem uma insônia. Aí ele fala assim: me tragam os registros aí, e lê para mim alguma coisa que aconteceu no meu reinado. Aí do nada, entre aspas, abre-se o texto em que ele lê. Ele fala: gente, esse Mardoqueu salvou a minha vida. O que foi feito em favor desse homem? Ô rei, o senhor não fez nada para ele. Tá bom, amanhã cedo, quando eu acordar, eu vou honrar esse homem. Aí quem é que quando ele acorda se encontra lá no pátio? Amã. O que Amã ia fazer? Amã ia pedir a morte de Mardoqueu por enforcamento. Aí o rei chama Amã e diz: Amã, corre aqui, rapaz. Ele fala: sim, rei. Aí o rei diz para ele assim: o que o rei tem que fazer com alguém que o rei quer honrar? Aí ele está achando que é ele o cara, né? Ele diz assim: ó rei, pega uma capa sua, manda esse homem sentar no seu cavalo, manda esse homem passar por Suzã, a capital da Pérsia, para que todo homem possa cumprimentá-lo. Ele falou: boa essa sua palavra. Está vendo Mardoqueu lá na porta? Pega Mardoqueu, coloca uma capa nele, põe ele no meu cavalo e faz tudo isso que você está falando. Mas tinha uma sentença de morte planejada contra ele. Nesse dia, Esther dá um banquete, chama o rei, chama Amã. Amã primeiro está desfilando com Mardoqueu, que era o cara que ele queria enforcar. Aí depois o rei fala assim: ô minha rainha, pede, até metade do meu reino eu te dou. Ela falou assim: ô rei, eu não quero metade do teu reino. Eu quero que o Senhor reverta uma maldade que fizeram contra mim e o meu povo. Que maldade é essa? Quem foi que fez isso? É Amã, que está aí do teu lado. O cara ficou branco, mais branco do que essa parede. Primeiro ele manda Mardoqueu subir num cavalo, etc. e tal. Aí o rei sai bravo. Quando o rei volta, tá Amã lá aos pés da rainha e fala: esse cara está querendo o quê? Violentar minha mulher e tudo? Manda enforcar na forca. Que foi que ele fez? Havia sido dado um edito do rei, e segundo as leis dele, um edito não podia ser revogado, mas ele deu outro edito: Mardoqueu, toma o anel agora do rei, você é o segundo no reino, você agora vai governar juntamente comigo. E Mardoqueu solta um novo edito, não podia ser revogado primeiro, mas o edito é que os judeus agora poderiam se proteger. E grande foi a vitória que aconteceu dos judeus nesse dia de Pur. Aí, isso é comemorado entre os judeus até hoje, que é o dia do Purim. O Pur é como se fosse jogar um dado, é sorte a palavra Pur. Amã sorteou um dia. No dia que Amã sorteou, foi o dia de Purim, em que Israel foi salvo de todos os seus adversários. Esqueceram de mim, esqueceram do que eu fiz, esqueceram de que um dia eu fiz isso e tudo. Fique tranquilo, alguém vai ter uma insônia, vai se lembrar de você, vai pegar o telefone e vai falar: aquele homem é o homem que eu preciso, aquela mulher é a mulher de quem eu preciso. Mova-se na direção daquilo que Deus tem para você
e os propósitos de Deus se cumprirão na sua vida. Mova-se. Irmãos, não existe nada que a gente faça no reino que não venha recompensa. Está demorando, está dolorido, mas vai chegar, porque Deus não se esquece de nada daquilo que nós fizemos. Irmãos, o cara tem uma insônia na noite exata. Deus não se esquece, não se atrasa, mas eles se moveram, eles caminharam. Esther foi até o rei, pediu a audiência. E aí então ela apresenta Mordecai. Mordecai é o segundo José. Assim como José era no Egito, Mordecai é no Império Persa, um judeu comandando. Aí a gente vê Daniel também no palácio do rei governando. Irmãos, Deus quer te levantar em uma posição de governo. Deus quer te colocar nos lugares onde decisões são tomadas. Mas para isso é necessário se mover, encarar as dificuldades que virão. Ah, mas eu vou perder o meu emprego, eu vou abrir mão de algo seguro. A sua segurança não está naquilo que te dão. A sua segurança está no Senhor. A sua segurança está em cumprir o chamado de Deus. Mas eu vou precisar romper a amizade, eu vou precisar terminar relacionamento, eu vou precisar romper com isso, eu vou ter que romper com a sociedade, são coisas difíceis na vida que nós temos que fazer, mas se o propósito de Deus, ele é um alvo da nossa vida, nós vamos alcançar, e o ano nosso vai ser o ano de nos movermos. Na verdade é o ano do despertamento, mas o mês de se mover é esse, irmãos, esse mês de março, e o Senhor espera que a gente tome atitudes que possam mudar a nossa vida, para que a gente possa viver. Para finalizar, Esther capítulo de número 9, houve a vitória, houve a bênção, houve todas as coisas, aconteceram, todas as coisas ali. Capítulo 9, Esther capítulo 9, verso de número 20. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se de todos os seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dia das festas, como dias de festa, de alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres. A conclusão da história é que os judeus então não foram mortos. Nessa ocasião, a festa de Purim foi estabelecida e ela é comemorada até os dias de hoje, porque uma mulher se moveu ao desafio da morte que vinha sobre ela. Se nós estivermos alinhados e nos movermos na direção do propósito de Deus, nossas histórias e ministérios serão desafiados. Irmãos, nós viveremos dias difíceis, mas isso vai terminar em um dia feliz, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos será frustrado na nossa vida, se nos movermos, porque a capacitação de Deus foi dada, agora o negócio é com a gente. Amém? Vamos colocar em pé? Irmãos, eu queria orar por nós essa noite. Nós temos caminhado e passado por desafios. Eu sei que nós vivenciamos isso. Eu sou gente junta igual. Eu falei para vocês algumas dificuldades que tentaram paralisar a minha vida. Já dei exemplos lá atrás. Primeiro dia que eu fui para o seminário, me ligaram e disseram para mim: vai dirigir um lugar. Não tinha celular, não tinha Uber. Eu fui e disse: eu nunca mais volto aqui. Eu não quero esse trem de ser pastor. Mas graças a Deus, eu movi na direção de um chamado de Deus para a minha vida, e algumas coisas aconteceram de bom, e hoje a gente está aqui para poder desfrutar todas essas coisas. A gente precisa mover. Interessante que quando a gente faz a perspectiva e conversando com a Keila, e quando nós fizemos o nosso culto de passagem de ano,
Não sei se todos sabem, mas ano passado eu compartilhei com os irmãos, ano retrasado, tinha uma igreja, tem, né, uma igreja lá no Serra Verde, e o pastor de lá estava assim, bem velhinho, e tinha me chamado para pregar. Tinha 20 irmãos lá, e aí então eu até fiz uma reunião, né, com os irmãos da igreja e tudo, e em outubro nós estamos 22, em outubro de 2021, a gente foi, eu assumi lá, vamos caminhar. Ele tinha uma situação financeira muito difícil, então ele precisava ser jubilado com 20 irmãos. Eu fiquei lá sem receber salário o tempo que eu lá fiquei e tudo, e a gente honrava ele, né, dava para ele 4 salários, eu tinha que pagar o plano de saúde dele, precisava de ajuda e tudo. E aí a gente foi caminhando e chegamos, a igreja cresceu, alguns membros voltaram para lá, tínhamos talvez 80 pessoas já nesses meses que nós ficamos lá. E aí eu precisava fazer algumas mudanças que eu entendi que eram necessárias. Não tinha classe de crianças, voltamos para as classes de criança, só que os professores ficavam 3 horas no culto de domingo, porque era escola dominical de 6 às 7, e aí o culto começava de 7 às 9, e a gente estava fazendo isso. Conversei com elas e falei, olha, vamos então diminuir o culto, vamos passar a classe das crianças no horário dos cultos, ajustando algumas coisas. E eu fiz isso, e aí os irmãos vieram para mim e falaram, olha, a gente não gostou, não entende esse tipo de coisa e tal. Eu falei, não, irmãos, então tudo bem. Voltamos para casa, oramos, e aí então eu falei, olha, então a partir de hoje não fique, vocês caminham do jeito que vocês querem, né? Eu sempre tive a plenitude esse tempo todo. E o interessante é que me perguntaram ano passado, né, qual foi a melhor coisa que te aconteceu. A melhor coisa que me aconteceu foi ter saído de lá em fevereiro ou março, porque senão a FAIRE não tinha sido estabelecida no final do ano de 2021, no início desse ano. E às vezes a gente vai caminhar e tomar decisões difíceis na nossa vida e na nossa caminhada. Uma coisa boa que me aconteceu foi largar aquilo ali. Foi, olha, nós não vamos brigar, eu não estou aqui por isso, eu vim porque tinha 20 pessoas, e até falei, eu confesso que eu nem orei para vir, porque era um lugar que precisava de mim, o lugar estava morrendo. Chegava lá, tinha o templo deles lá, e os 4 últimos bancos, com a gente sentada, nos primeiros 10 bancos não tinha nada, nem ninguém, uma situação bem delicada. A gente precisa entender, e a gente precisa se mover na direção de algum chamado que Deus tem para a gente. Então essas coisas ficam claras, mas irmãos, são decisões difíceis que a gente tem que tomar. Hoje a gente está num prédio que ainda não é nosso, mas Deus já nos deu uma palavra que a gente vai sair daqui e vai para um palácio. Senhor, estou esperando a palavra do Senhor. Mas eu falo isso porque com os olhos naturais eu podia ter ficado, podia ter insistido. Lá tinha um prédio, sabe? Tinha infraestrutura, alguns foram até lá, né, no começo do que eu fui, mas tinha uma infraestrutura boa. Às vezes a gente precisa largar aquilo que é confortável, aquilo que vai dar para a gente estabilidade, e a gente vai viver o sobrenatural de Deus, a gente vai viver o milagre de Deus, vai viver algo tão bom e tão abençoador como a gente tem vivido hoje. O sonho da FAIRE se tornou possível porque às vezes nós nos movemos em uma determinada direção, de não ficar naquilo que às vezes é confortável, naquilo que é bom, naquilo que talvez eu me sinto agradável. Entende como são essas coisas? Irmãos, a gente precisa romper para a gente poder caminhar. Só lembrando a palavra da semana passada, tirando todo o peso e todo o embaraço. E eu sei que Deus tem chamado, Deus tem falado com vocês para a gente dar um passo de fé, para a gente poder caminhar, para a gente poder romper, para a gente ir adiante. É o tempo de nos movermos, mas algumas coisas são difíceis em nos movermos. Mas nessa noite eu queria orar por você que precisa se mover em determinada direção, precisa tomar determinadas atitudes que vão mudar a vida da sua família, vão mudar a direção de tudo aquilo que está atrás de você, mas que às vezes tem sido um pouco dificultoso, mas tinha sido dificultoso até então, porque às vezes nós deparamos com o que pode acontecer.
Irmãos, a gente não tem uma garantia, só que o Deus foi no nosso futuro e que o nosso futuro é bom. A nossa garantia é acreditar em Deus. Mas e o que eu faço, e o que eu tenho, e minha segurança, e as minhas alianças? Irmãos, nossa aliança maior é com o Senhor. E eu sei que precisam ser rompidas coisas na nossa vida, para que a gente caminhe leve, para que a gente caminhe livre. E eu confesso para vocês que a gente está caminhando e tomando passos, se movendo em fé, não com os olhos naturais, não na capacidade humana, mas a palavra que foi dada para nós é que nós vamos, antes que o final do ano aconteça, colher 100 por 1. E eu queria nessa hora orar especificamente para quem de fato precisa romper, precisa mover, e tem coisas na vida que precisa de fato caminhar e abrir mão para ir além, para que possa de fato se mover e tomar decisões agora nesse mês, embora são decisões que a gente fique com medo, que a gente não quer encarar, seja um diagnóstico, seja um novo começo, seja um novo passo, seja largar e deixar coisas que talvez precisam ser deixadas, que nos impedem de caminhar para aquilo que Deus tem para nós. E eu quero nessa noite, essa semana Deus trouxe isso para mim, enquanto preparava a mensagem para vocês, e eu queria orar especificamente para quem quer, para quem precisa mover e romper com todas essas coisas. Eu queria chamar aqui na frente da igreja, que ficasse aqui à minha direita, para que a gente possa orar por você, para que você dê de fato esses passos e rompa com todas essas coisas que precisam ser deixadas de lado, para que como igreja a gente venha interceder e venha abençoar sobre a sua vida, e em nome de Jesus, pela fé, nós veremos você caminhando, e veremos você se movendo, e veremos a direção clara do Senhor sobre a sua vida, tomando essas decisões, indo além, rompendo com aquilo que é natural, com o medo que tantas vezes nos paralisa. Irmãos, nós estamos precisando sair desse lugar que muitas vezes é uma zona de conforto. Coisas precisam ser abandonadas, o avanço precisa ser deixado, e graças a Deus porque vocês estão aqui, irmãos. Essa é uma palavra unção, de profecia, de graça dada sobre a vida de vocês, para que vocês agora caminhem em nome de Jesus. Vocês vão mover, esse é o mesmo movimento, vocês vão ter uma direção clara de Deus sobre o que vocês devem fazer. Se precisar, não jejuem só na terça pelo retorno das famílias, jejuem a semana inteira, segunda, terça, a quarta, façam um propósito como nós encontramos na Bíblia, porque a resposta de Deus vem e virá, a resposta de Deus nunca falha. Deus é o Deus que está do nosso lado, está nos movendo. Irmãos, eu sei que é difícil, são situações que a gente chora, a gente perde sono, a gente fica noite sem dormir, mas elas têm que ser tomadas. E eu vejo o Senhor estando do lado de cada um de vocês, e eu vejo o Senhor pegando vocês pela mão, pelo braço, e o Senhor está dizendo: eu nunca vou abandonar, nós vamos atravessar isso juntos, e nós vamos chegar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós queremos orar para vocês agora, abençoando e ungindo, colocando vocês nesse lugar do propósito, porque ali tem provisão, ali tem recurso, ali tem bênção, ali as amarras caem para trás. É nesse momento que a gente dá o passo, que a gente vai ver as coisas acontecendo e vai ver a graça do Senhor sendo derramada de uma forma milagrosa e sobrenatural. Esther, assim que ela colocou o pé no pátio, o rei levantou o cetro, foi ao encontro dela. Moisés, assim que ele encostou o seu pé nas águas, as águas abriram, e ele então conseguiu atravessar, e ele alcançou aquilo que tinha. Elias era um profeta de Deus, que havia profetizado que haveria fome 3 anos e meio, e ele ficou se alimentando do ribeiro, até que o último filete de água acabou. Ele podia sentar na beira do ribeiro e podia falar: Deus, acabou o meu sustento. O Senhor falou com ele: se levanta, porque uma viúva vai te sustentar. Irmãos, é a hora de mover, essa é a hora do caminhar, essa é a hora do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, queremos orar por vocês, queremos abençoar e vamos ministrar em nome de Jesus, para que isso seja uma realidade plena, e antes do mês acabe, vocês se moverão na direção do destino que Deus tem dado para vocês. Quando eu oro, eu gostaria que os irmãos fizeram a escola de divulgação, Renato, Lídia, Leo, Isaías. Vamos de mão das mãos, romper, mover, amém? Senhor, nós nos colocamos como igreja aqui, Senhor, como filhos unidos em unidade e liberados.
está sobre nós. Mova-se, mova-se, avance, marche. Assim como o Senhor disse a Moisés, disse ali, diga ao povo que marche. Que, Senhor, sejam cheios do teu Espírito agora, para, Senhor, compreenderem que podem marchar em direção à palavra do Senhor, em direção ao mar, em direção à promessa, em direção ao que o Senhor disse, pois o Senhor fará. O Senhor é fiel, o Senhor já construiu essa visão, o Senhor já construiu essa empresa, o Senhor já construiu essa família, o Senhor já edificou essa casa, o Senhor já trouxe essa saúde, esse corpo sarado, o Senhor já fez todas essas coisas. E nós, como igreja, Senhor, em unidade, vamos nos mover em direção à tua palavra, em direção ao que o Senhor já construiu sobre nós. Senhor, nós oramos agora para que os capacetes da salvação sejam ajustados. A palavra da salvação, Senhor, me traz com ela todas as realidades espirituais com ela. Saúde, proteção, provisão, tudo que o Senhor trouxe, libertação, toda a obra da cruz. Senhor, nós colocamos ajustados esses capacetes da salvação. Ajustamos, Senhor, a couraça da justiça. Obrigado, porque o Senhor nos colocou neste lugar, Senhor, de justiça. Senhor, cingidos com o cinto da verdade. Senhor, nós não aceitamos nenhuma narrativa que vem do inferno sobre o nosso futuro imediato, sobre tudo que nos cerca. Nós só aceitamos a verdade, Senhor, trazendo ela junto de nós. Agarramos, Senhor, essa verdade. Agarramos, Senhor, a tua lâmpada, Senhor, sobre as nossas vidas, iluminando os nossos caminhos. Essa é a tua verdade. Senhor, sim, ajustamos as sandálias. Foi preparação do Evangelho da Paz. Ilumina, Senhor, esse caminho. Senhor, aquece, Senhor, e treina. E faz, Senhor, com que caminhemos, Senhor, de maneira rápida, de maneira acelerada, Senhor, na direção daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, nós oramos para que, Senhor, tudo aquilo que esteja amarrando, impedindo, atrasando o caminho dos teus filhos, que seja quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Que esses pés sejam livres, rápidos, que caminhem para os lugares altos, Senhor, onde o Senhor tem a direção, onde o Senhor tem um encontro, Senhor, com cada um. Nós, Senhor, ajustamos esse escudo da fé e a espada do Espírito. Prepara, Senhor, ajusta, bem ajustados todos nós. Vamos marchar em direção ao que o Senhor nos deu. Nós sabemos, ó Pai, que o que o Senhor nos deu é maior do que nós sonhamos. É maior do que o maior dos nossos sonhos, aqueles que sequer compartilhamos. O Senhor sonha algo maior. E nós queremos, Senhor, sim, ser um povo que realiza, Senhor, os teus sonhos nessa terra. Nós oramos, Senhor, e recebemos essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é o mês de se moverem. Esse é o mês do sobrenatural. E a gente tem adotado algumas posturas aqui. E uma delas é que nós terminamos a nossa reunião fazendo a declaração. O Eléu não sabia, mas Purim é comemorado essa semana, quarta-feira, dia 16, início à noite, e termina na quinta-feira, dia 17 de março. Somos o povo da fé, amém? Purim, eles declaram assim: tentaram nos matar, não conseguiram, vamos celebrar. Amém? Então, que
nessa semana, você que está aí rompendo, você que está nessa declaração, eu me movo, que você possa entrar aqui, né? O Léo falou aqui, guiado pelo Espírito, não faça jejum só na terça, faça jejum, e aí ele não sabia, eu fiz questão de trazer para ele aqui, faça na quarta, na quinta, porque aí na quinta você vai celebrar aquilo que o Senhor fez na sua vida, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá fazer nossa declaração, vamos encerrar e sair assim alegres e felizes, cantando e adorando o nome do Senhor. Então, juntos, eu declaro que sou filho do Rei dos Reis, pois não recebi o espírito de escravidão para andar com temor, mas sim o espírito de filiação, onde chamo meu Deus de Pai. Declaro que habito no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, onde sou visto e protegido por meu Pai Celestial. Declaro que não andarei dirigido pelo medo, pois se Deus é a minha luz e a minha salvação, não terei medo de nada. Declaro que o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das minhas mãos. Eu emprestarei a muitos e de ninguém tomarei emprestado. O Senhor fará de mim a cabeça das nações e não cauda. Declaro que obedecerei aos princípios do Senhor e assim estarei sempre por cima, nunca por baixo. Declaro que sou forte e corajoso. O Senhor me conduzirá para a sua promessa. Declaro que não me desviarei dos princípios do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, sendo bem sucedido por onde eu andar. Uma salva de palmas então, Deus te abençoe. Uma semana de vitória abençoada.